Comprar uma bicicleta não é tarefa fácil, quanto mais cara ela fica, mais complexo acaba ficando, porque às vezes ela traz tecnologias que tu nem mesmo conhece, fala de siglas que tu nunca ouviu falar e, como eu disse, o valor acaba ficando bastante alto, então bate uma insegurança de se a gente realmente está fazendo a escolha certa. E é para isso que eu trago esse tipo de vídeo aqui, que é a lista de top 5, onde eu elenco de base técnica as melhores opções para te analisar e colocar na tua lista e de repente efetivar a tua compra. Vamos conhecer agora 7 modelos nacionais de até 15 mil reais que é interessante tu ficar ou não de olho. Então bora para a lista. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo Júnior Quadros, cá estamos então em mais um Top 5 MTB. Para ti que tá chegando aqui agora, não tem esses 15 mil que eu falei para investir numa bicicleta, ou tem e não quer investir a 5 mil, por exemplo, existe, né, listas com valores menores. A gente começou lá em R$ 2.500 e está subindo até chegarmos ali em 50, 60, 70 mil reais, tanto em bicicletas nacionais quanto importadas. Já vou te adiantando que a lista, aliás, o link das 7 bicicletas aqui trazidas estão aqui na descrição do vídeo. Eu vou tentar me aprofundar um pouquinho mais em algumas delas, porque eu já te adianto que tem bike aqui que não vale a pena, independente da posição que ela fica, porque a análise aqui, o ranking, da 7ª para a primeira, é puramente técnica. Então a gente coloca ali qual tem o melhor câmbio, qual tem o melhor freio, qual tem a melhor suspensão, e assim por diante. E a bicicleta que tiver a melhor média acaba se sobressaindo sobre as outras, mas nem sempre a melhor média acaba de fato refletindo na bicicleta que mais vale a pena. Mas vamos falar isso depois. Vamos começar aqui pela pior da lista, menos interessante. Eu já vou adiantando que hoje, felizmente, das 7 bicicletas aqui trazidas, qualquer uma delas tende a te atender bem. É claro que tem bicicletas consideravelmente melhores do que outras, mas essa 7ª aqui, por exemplo, não dá para considerar um desperdício de dinheiro, que é a Groove Rhythm 7. É uma bicicleta de fibra de carbono, cujo site oferece ela a R$ 12.999 e é o valor também facilmente encontrado aí nas lojas, então no mercado online. O preço real dela é o mesmo do site. O quadro de fibra de carbono UD não fala qual que é, isso nunca é bom, É boost, é tapered, tem o cabeamento integrado, passando por dentro da caixa de direção, tem o cabeamento ali, o suporte a canote retrátil e já vem com a gancheira DH, ou seja, todas as transmissões existentes no mundo atualmente são compatíveis com esse quadro. Geometria desse quadro aqui é Race com 68,5 graus, é uma geometria atrasada. Não é uma geometria ruim, mas dentre outras que temos hoje em dia, é uma geometria que deixa um pouquinho a desejar. Ela já não é mais aquela geometria tão acertada assim. É uma geometria um pouco mais conservadora, embora agressiva. Suspensão dianteira é uma RockShox Judy Silver com 100 mm de trava remota. Tranquilamente a pior suspensão aqui da lista, realmente bastante fraca para uma bike dessa. Freio já é um Shimano MT500 com discos RT54 de 160 mm, que é um freio muito bom, não é um freio Deore seriado ou assim por diante, mas já é um freio potente o suficiente para essa bicicleta, até porque a transmissão dela é uma Deore M600 completa, com câmbio, trocador, cassete e a corrente, exceto o pé de vela, que é um MT510 com coroa de 34 dentes. A roda vem com groove no aro, Groove de alumínio, o raio é de inox e o cubo MT410, que também é um bom cubo, mas é um cubo bastante pesado. É o cubo mais básico que a Shimano fabrica no padrão microspline, ou seja, é o cubo mais barato da Shimano para colocar um cassete Deore. É um cubo mais ou menos a nível de alívio, por exemplo. Então não é um cubo tão bom assim, mas é um bom componente. Pneu vem com Vittoria Barzo e Mesco XR 2.25, que é o melhor da Vittoria destes modelos. Vem com guidão Groove X-Lite de alumínio de 740, mesa Groove X-Lite de 80, também de alumínio, e já vem com canote retrátil X-Fusion Manic de 100 mm de drop, ou seja, 100 mm de curso, o que é um canote muito bom. X-Fusion é uma marca mundial, uma marca bem famosa lá fora. É uma marca realmente que dá para te confiar, que vai ser fácil de tu achar manutenção, vai ser fácil de tu achar peça de reposição e tem representação nacional, tem garantia nacional aqui no Brasil, obviamente. Então vale a pena investir nesse componente. Até aí tu que não vai comprar uma bike já com esse canote, mas está buscando um canote retrátil para ti, é uma opção
muito interessante. Selim é da própria Groove e o peso da bicicleta, um dos maiores aqui da lista, com 12,3 kg. Muito por conta dos componentes extremamente básicos, como a suspensão, própria roda, cockpit, enfim, tudo vai se somando ali e acaba regredindo, né? Aliás, resultando num peso bastante alto, se tratando de uma bike de fibra de carbono. Depois a gente vem aqui, ó, para nossa para nossa sexta aqui da lista, que é a Sense Impact Carbon Pro. Pois é, essa bicicleta foi revelada juntamente com a Impact Carbon Comp, Carbon Sport, uma coisa assim, lá no Shimano Fest, e ela está sendo comercializada por R$ 13.490, tanto no site da Sense quanto nas lojas oficiais. Prestem atenção para não confundir, para não comprar uma achando que é outra, na versão 2023, porque a 2023 está sendo vendida ali por 11 alguma coisa, o que, bem sinceramente, faz mais sentido do que essa daqui, porque não teve quase nenhuma alteração. O principal, que é o quadro, é o mesmo, sendo então um quadro em carbono Mitsubishi M40, é tapered, é boost, tem acabamento integrado, tem rota de retrátil e tem o sistema Flex Stays, porém não é o DH, então as transmissões novas da SRAM não encaixam aqui. Geometria também é race com 68,5 graus, muito parecida com a da Groove inclusive, mas já vem com uma suspensão RockShox Recon Gold, o que é 2 níveis, né, literalmente acima da Jude Silver, porque a Recon é superior à Jude e o Gold é superior ao Silver, então tu tem uma suspensão superior em 2 aspectos. Ela é 100 mm de curso, é boost e trava remota. Freio aqui já vem um Deore M6100, os discos são RT54 de 180 e 160 mm de diâmetro, transmissão Deore M6100 também completa, inclusive o pé de vela, que aqui é um Deore M6100 com coroa de 32 dentes. Um ponto fraco aqui dessa bicicleta, além de não ter o DH no quadro, tá na roda, porque ela vem com os aros Centec de 19 mm interno. Galera, é muito estreito. Hoje em dia, qualquer bike tá vindo aí com 23, 22 milímetros pelo menos. A gente vê muito bike lá fora usando 30 e nem bike tão cara assim. Então 19 milímetros é muito estreito. É um aro que vai comportar ali até um 2,25 no pneu tranquilamente. Mais do que isso já começa a ficar muito estreito. Então é um aro muito defasado para uma bicicleta desse nível. O raio é de inox, obviamente, cubo TC500, que é uma evolução do MT500, que é superior ao MT410, embora particularmente eu ache o MT410 melhor. Pneu vem com Michelin Force XC 2.25 Performance, frente atrás. Ela vem com guidão Centec RS1 Ultimate de 750 mm e mesa Centec RS1 Ultimate de 80. Aqui o interessante é que a Sense não usa mais aquele sistema que ninguém gosta de passar os cabos por dentro do guidão e da mesa. Aqui ela corrigiu, inclusive essa tampa que a Sense usa para passar o cabo por dentro da caixa de direção, mas por fora do guidão, toda a S2 Bike Shop vende. Então tu que tem uma Sense aí com o cabeamento tradicional, entre aspas, por dentro do guidão e quer trocar, é só tu entrar em qualquer site de S2 Bike Shop que tu vai encontrar a tampa lá para vender. O canote é um Centec de alumínio e o selim é um Fizik Alpaca Terra X5 e o peso dessa bicicleta é de 12 quilos. É uma bike interessante, uma bike já um pouco mais redonda do que a Groove, por exemplo, mas a gente percebe que, por exemplo, em questão de geometria é muito parecido. Em questão de quadro, o da Groove acaba sendo um pouco melhor por vir já com o DH, é um quadro mais atualizado. E aqui eu falo isso, galera, não necessariamente porque tu que tá aqui me assistindo, que vai, por exemplo, se inscrever agora, né, para ajudar esse canal a seguir crescendo, ficar sempre muito bem informado. Inclusive tá um calor, tá abafado aqui em Tubarão, tá mais de 30 graus aqui, cara, tá 32 aqui em Tubarão nesse momento. Tô quase passando mal, né? Mas enfim, não necessariamente tu que tá aqui me assistindo vai comprar uma bicicleta dessa pensando em colocar um grupo T-Type, né? Que é esse que não tem a gancheira, que é do padrão UDH da SRAM. Mas tu não vai ficar com a tua bicicleta para sempre. Então daqui 2, 3, 5 anos, quando tu for vender a tua bicicleta, quem for comprar, pode ser até que já exista grupos T-Type mais baratos, ou os próprios que existem hoje estejam mais acessíveis. A pessoa, poxa, não vou comprar a tua bicicleta, ou enfim, não tô afim, porque não é o DH, então é um quadro defasado, entre aspas. Então se tu já compra um quadro hoje que tem a tecnologia, mesmo que tu não use, é algo que vai te favorecer lá no futuro, aquele velho ditado, o que abunda não faz falta, tal qual rota de canote retrátil. Se tu vai comprar uma bike que vai ou não utilizar, não importa, o importante é ter, porque posteriormente, quando tu vender, isso vai fazer diferença. E agora, a nossa próxima aqui é a TSW EvoQuest Rocket
SR de Santur, porque tem a versão RockShox que não faz sentido e a SR que para mim é bem mais interessante. No site da TSW, ela extrapola o nosso orçamento, que é R$ 15.250, mas dá para encontrar ela com muita tranquilidade a 13.990, então 14 mil já faz bastante mais sentido, né? O quadro é o melhor aqui da lista, é um quadro em fibra de carbono Toray, uma pena que ele é misto e misto de uma forma absurda, porque ele mistura o T700, o T800 e o T1000. Galera, sinceramente, T1000, acho que nesse quadro só tem o cheiro, porque normalmente quando as marcas misturam carbono, em bike full, por exemplo, dá para te construir o triângulo dianteiro em um tipo e o traseiro em outro tipo para ficar mais barato. Quando tu tem quadro HT, normalmente é feito uma base em um carbono mais barato e reforço em carbono mais top. Por exemplo, a base é T700 e o reforço é T800. Se o reforço já foi feito com T800, significa que não sobra muito para te botar T1000. Então é aquela coisa assim, tipo, pô, vamos botar uma camadinha de T1000 aqui só para dizer que tem e tal. Enfim, mas ainda assim é um quadro muito interessante, que é tapered, é boost, tem rota de retrátil e também tem o DH. A geometria 68 graus também de abertura caixa-direção, geometria race, porém aqui ela é bem mais coerente, é uma geometria bem mais acertada, com uma traseira de um tamanho correto, não é aquela traseira curta demais, nem longa demais, seat tube ali, tudo certinho. Galera, eu falo aqui da caixa de direção, mas eu deixo o link de cada uma das bicicletas aqui na descrição para te acessar, porque eu não analiso só isso, eu analiso absolutamente tudo. Eu falo somente da caixa de direção para ter uma referência aqui, mas eu te convido, caso realmente tenha interesse, por exemplo, em duas dessas bicicletas, abre o link de cada uma delas e compara a geometria para te ver qual faz mais sentido para ti. Por exemplo, tá? Suspensão, aqui tranquilamente a melhor da lista, porque é uma Santur Axon 32 com 100 mm de curso, boost e trava remota. Porém, aqui começa, né, a assinatura TSW de ser. Por quê? Freio MT200. Pois é, galera, R$15 mil na bicicleta, preço pedido pela TSW, preço oficial, com freio MT200. Santur Axon, que é da série, mesma coisa que uma RockShox Seed, por exemplo, mas o freio é MT200. Disco RT54 de 180 e 160, transmissão Deore M6 completa, exceto o pé de vela, que é um MT510 com coroa de 34 dentes. Roda vem com aro WTB ST e 30, que embora já tenha saído de linha, ainda é um aro extremamente interessante, um aro largo, é leve, etc. Raio de inox, cubo é o novo TC500 da Shimano, pneu Vitória Saguaro frente e atrás 2.25 e o guidão é um cockpit integrado de mesa e guidão de fibra de carbono Quest de 760 por 70. Eu sei que tem muita gente que gosta, eu particularmente odeio. Eu ganhei um guidão de integrado, inclusive fibra de carbono para pôr na minha bicicleta, usei por um tempo, não consegui me adaptar e voltei para o cockpit tradicional. Isso é questão de gosto, não necessariamente é pior ou melhor. Pode dizer, pô, tem a desvantagem, que é o que eu acredito também, de caso tu vá trocar a mesa, tu tem que trocar o guidão junto. Eu não gosto disso. Mas tem gente que pode dizer, pô, mas tem a outra vantagem de que é um aperto só, é muito mais fácil a manutenção e assim por diante. Cada um, gosto é gosto, não se discute. O canote aqui é um Quest de alumínio e o selim é um Physique Aidon. E o peso da bicicleta é o melhor aqui da lista, com 11 kg, 750 gramas. E galera, rapidamente aqui, antes da gente ir para a próxima da lista, eu preciso fazer uma menção honrosa, porque eu falei que ia ter 7 bicicletas e na verdade comecei falando que a Groove era a 7ª, etc, mas não, a Groove é a 6ª, a 5ª, então é a Sense e a 4ª é a TSW. Por que então que eu acabei me confundindo? Porque tem a menção honrosa que eu, bem sinceramente, me nego a detalhar aqui para o vídeo não ficar tão longo, etc, que é a Soul Vesuvio NX Truvativ. Ela custa R$ 15.600, então ela nem deveria entrar aqui na lista, mas eu abri essa seção para ter uma bike da Soul aqui. Ela tem o quadro em fibra de carbono Toray T700, T600, se não me engano, uma coisa assim. A Soul não se dá o trabalho nem de dizer de fato qual que é o carbono. É boost, é tapered, tem cabeamento interno, rota de retrátil, vem com uma geometria mista ok, 69.5 graus, mas para hoje em dia não é uma geometria interessante. Esse quadro é lá de 2019, então é uma bike que já tem 5 anos de idade esse projeto. Vem com RockShox Recon, freio level, transmissão NX, vem com o pé de vela Truvativ descendante, roda Brave, pneu Vitória. É uma bike ok, é uma bike que ela não tem cortes de custo, não tem aquela coisa como a TSW, por exemplo, mas ela é uma bicicleta que por 15.600 não faz o menor sentido. Para essa bicicleta valer 15 mil, ela tinha que vir no mínimo com uma Seed e com GX, no mínimo. Essa bicicleta por esse preço não faz o menor sentido e inclusive ela é a mais pesada da lista, com 12,5 kg. Galera, assim, por isso que essa bicicleta é meramente uma menção honrosa. E assim, vamos lá. Caso tu queira uma bike de fibra de carbono
somente para estradão, tu é aquele cara que gosta mais de cicloturismo, por exemplo, do que de pedalar forte, essa bicicleta tem o melhor quadro para ti. Porém, por 15.600 não faz sentido tu comprar ela. Faz muito mais sentido tu procurar uma Vesúvio antiga entre aspas, uma Vesúvio semi-nova, tu vai comprar aí por 9, 10 mil reais, talvez até mais bem montada. Então, por isso que essa é a menção honrosa, tá bom? Agora sim, vamos aqui para a próxima da lista, né, que é a nossa terceira opção, que é a Caloi Elite Carbon Sport. A Caloi Elite Carbon Sport vem por R$ 14.990, ela foi anunciada por 18 uns quebrados, mas já baixou bastante por motivos óbvios. Vem com um quadro de fibra de carbono, é boost, é tapered, tem rota de cabo interna, ela tem também suporte para canote retrátil e tem a gancheira UDH. Ela tem a geometria Race com 67,5 graus, mas é uma das geometrias mais esquisitas e mais estranhas aqui da lista. Inclusive, eu já analisei essa bicicleta aqui no canal e quando eu fiz essa análise, muita gente ficou meio assim, né? Foi polêmico, porque, pô, tem o dedo da Vancini nessa geometria, mas se a gente comparar a geometria dela com a da Scott, por exemplo, que tem um ângulo da caixa de direção parecido, tu vai ver que nada bate, tudo é muito diferente. Vai dizer, não, Júnior, mas é outra abordagem. Sim, só que tu pega outras bicicletas de outras marcas de renome mundial, tu vai ver que elas todas seguem o caminho da Scott, a Caloi vai na contramão. E aí eu te digo uma coisa, a gente não precisa ser um gênio para entender que quando todos os grandes, todos os top, né, todas as marcas de renome fazem alguma coisa, quem faz na contramão tá fazendo errado. Tu pode muito bem gostar da Caloi, não tem problema nenhum. Ela ainda assim tá numa posição boa aqui, né? A terceira melhor da lista, mas em geometria ela é a mais esquisita, para dizer o mínimo. Suspensão vem com uma RockShox Recon Silver Boost com 100mm e trava remota. Vem com freio M400 Deore, discos de 180 e 160 e transmissão SLX M700 quase completa, exceto a corrente, que é Deore M6100, mas já vem com o pé de vela SLX M700 também, com 32 dentes na coroa. Roda vem com aro WTB ST Lite, que é uma evolução, entre aspas, do i30 que a TSW utiliza, vem com raio inox de dupla espessura, é a única bicicleta a trazer isso aqui, o que é muito interessante, mas o cubo é Shimano, só diz isso, então a gente não sabe se é MT410 ou se é o novo TC500, mas é um cubo desse nível. Pneu Vittoria Barzo Mescal XCR 2.35, que é excelente, e cockpit FSA com guidão Comet de 740, mesa drop de 80 e o canote de alumínio FSA V-Drive, selim prólogo Dimension NDR e infelizmente ela não diz o peso, mas a gente sabe que não é tão leve assim, né? Circulou aí na internet informações de peso e tal, por volta também dos 12 quilos, tá bom? Agora, vamos aqui pro vídeo realmente não ficar tão longo, tô tentando fazer um vídeo bem enxuto, galera. Falar da nossa segunda melhor opção, que é a Audax Auge 700. Galera, assim, aqui ela é uma bicicleta que ela tem tudo que eu falei, por exemplo, da Vesúvio, de ser um projeto antigo, de ser um quadro que, sabe, que não deveria estar sendo vendido em 2024. Eu repito aqui para a Audax. Porém, no site não fala o preço, mas nas lojas lá é encontrada a 13.460, tá? Aí tu diz, pô, Júnior, mas não é tão mais barato assim, R$2.000 praticamente. É, R$2.000 também não é pouca coisa, mas ela vem então com quadro carbono Toray, LD, tapered, boost, cabeamento interno e rota de retrátil. Geometria mista com 70 graus, perdão. Porém, é uma geometria bem ruim. Ela consegue ser pior do que a da Caloi. Porque a Caloi é uma geometria futurista, uma geometria que tem vários pontos errados, mas é futurista. Essa não, é uma geometria defasada, uma geometria antiga, uma geometria que foi legal lá em 2018. Hoje, né, em 2022 já não era mais, hoje muito menos. Mas, suspensão, RockShox Reba de 100mm, boost que trava remota, freio, SLX M700, discos RT64 de 160mm, transmissão completa XT M800 com câmbio, trocador, cassete, corrente e até o pé de vela com coroa de 32 dentes. Ela vem com roda completa Shimano MT601 com aro, cubo e raio e pneu Vittoria Barzo Mescal 2.35 XCR. O guidão dela é um FSA V-Drive 740, a mesa também V-Drive de 80 e o canote já é também um canote retrátil da própria Audax. Selim prólogo capa RS e infelizmente ela não informa o peso. Então assim, galera, apesar de ser uma bicicleta que eu não compraria, falando agora pessoalmente, eu não compraria de jeito maneira essa bicicleta, porque eu entendo, já por experiência, por estudo e por uma série de coisas, que de nada adianta, ou melhor, de não muito adianta, tu ter uma configuração tão boa como a gente tem aqui,
com um quadro tão defasado como a gente tem aqui. Então basicamente, a gente fala aqui, né, como desperdiçar maquiagem com gente feia. Não é exatamente isso, mas acho que tu consegue me entender. Uma pessoa que não tem uma beleza natural, tu pode enfeitar muito ela, tu pode realmente tentar transformar ela em outra pessoa, mas no fundo, ela não vai ser tão bonita quanto uma pessoa naturalmente bonita. É claro que hoje em dia tem procedimento estético, etc., mas tu altera a estrutura do rosto, por exemplo, o que seria basicamente alterar a estrutura desse quadro. Então, assim, eu espero que vocês tenham conseguido me entender. Mas, querendo ou não, por R$13,5 dá pra te comprar essa bicicleta, daqui a pouco trocar o quadro, por exemplo, e ficar com uma bike aí com reba, com XT, freio SLX, rodas Shimano, que são boas, apesar de muito pesadas, né? Mas uma bike toda Shimano, toda completinha, realmente muito bem montada. O ponto mais fraco dessa bike é o quadro, que não é tão fácil assim de trocar, mas nesse nível, daqui a pouco, tu compra só um quadro full suspension, né? E aí tu tem uma bike full toda XT, por exemplo, gastando ali, sei lá, próximo de R$20.000, o que tu não compra no mercado nacional, talvez seminova, mas é difícil. Então por isso que ela acaba ficando em segunda posição, porque a configuração dela acaba valendo a pena, dependendo do caso, apesar de ela ser uma bicicleta com um quadro, um projeto totalmente antigo e com certeza um peso também não muito interessante. Agora a melhor aqui da lista, que para mim é indiscutível. Por quê? Hoje Big Wheel 7.6. Sim, única bike de alumínio aqui da lista, tá? Ah, Júnior, por que não trouxe a Agile Sport? Porque a Agile Sport, ela cairia no mesmo balaio de todas as demais, que é uma bike com um quadro de carbono bom, né? Inclusive melhor do que muitos aqui, porém com componentes muito básicos. E a Agile Sport aqui ficaria realmente passando o trabalho com a Caloi Elite Carbon Sport, com a própria Audax Auge, né? Embora tenha um quadro muito melhor e assim por diante. Então eu preferi trazer a Big Wheel 7.6, porque para quem quer uma bicicleta pronta para usar, para competir, para fazer de tudo sem esquentar a cabeça, comprou a bike, fez o tubulus, botou pedal e vai ser feliz, ela é quase isso, porque tem um porém. Vamos lá. Ela custa R$14.900, realmente é caro para uma bicicleta de alumínio, mas ela faz por onde? Por quê? Quadro é de alumínio 6061 T6, tripla espessura, é boost, é tapered, tem o cabeamento integrado por dentro da caixa de direção, roda de canote retrátil e já vem com a gancheira DH. A Audax, por exemplo, não é compatível, então tu vê como é um projeto antigo, tal qual a Vesúvio. Por exemplo, geometria Race de 68 graus, é uma geometria quase tão interessante quanto a da própria TSW, que é uma das geometrias mais interessantes aqui da lista. Então é uma geometria que não tem exageros, que não tem aquela coisa, poxa, foi tão longe aqui, faltou ali, não. É uma geometria bem fechadinha, bem interessante de verdade. Suspensão Manitou Machete Comp Boost com 100 mm e trava remota, o que é uma das suspensões mais queridas do mundo, porque é uma suspensão de excelente custo-benefício, boa manutenção e assim por diante. Freio XT 1800 com discos RT 86 de 180 e 160 e transmissão fechada XT 1800, inclusive o pé de vela também com coroa de 34 dentes. Nas rodas vem com aro Alex Ins MD25, que todo mundo aqui já sabe, é uma marca referência em roda lá fora, é a própria Oji que fabrica o aro, mas é certificado pela Alex Ins, então a gente confia. Se a Alex Ins confia, eu também confio. Raio de inox e cubo DT Swiss 370. É o cubo mais básico da DT Swiss, mas ainda é um cubo melhor do que a grandiosa maioria, para não dizer todos, aqui da lista, tá? Pneu Maxxis Recon Race 2.25, não é mais aquele Kenda Booster que a galera não gosta. Vem agora com guidão ITM Volo, não é mais o NH1 de 700mm, porém é de 720. Cara, parece que a Oji ela insiste em chegar perto, mas não o suficiente. Cara, 720 numa bike dessa deveria ser proibido. Sério, assim, ao invés de o Alexandre de Moraes banir o X, né, o Twitter aqui do Brasil, deveria banir guidão em 720 em bike de R$15.000. Cara, isso é absurdo. Absurdo. 740 é o mínimo do mínimo. Bota um 800, 780 e o cara corta em casa. 720 é muito pequeno. Porém, a mesa ITM Volo agora é de 70. Então, antes era 700 por 90, agora é 720 por 70. Possivelmente, a próxima 7.6 vai vir com um guidão coerente com a bike, né? E o canote X-Fusion Manic, mesma coisa que eu falei da Groove, repito aqui. Selim é um MTB Velo e o peso, sendo uma das mais leves aqui da lista, 11 kg e 900 gramas. Então assim, galera, realmente, pô, Júnior, R$15.000 numa bike de alumínio é absurdo. Olha, sinceramente, galera, a gente tem que separar a coisa de se é carbono é top, se é alumínio é básico. Isso não existe há muito tempo. Hoje em dia,
dadas as tecnologias de construção, etc. Não que esse quadro da OGE seja um quadro extremamente tecnológico, não é, mas ele já traz o DH, já tem o cabeamento integrado, que muita gente não gosta, mas é o futuro, então daqui 4, 5 anos, tu vai conseguir identificar se a bike é atual ou não só pelo cabeamento. Se ele entra por dentro da caixa de direção, tu já vai associar que é um quadro mais moderno do que o outro que entra tradicional. Basicamente, quando começou o cabeamento interno, tinha gente que era contra porque era mais difícil de fazer a manutenção do que o cabeamento externo, e é verdade, mas o futuro é assim. Bicicleta cada vez mais clean, com uma identidade, uma estética cada vez mais bonita, mais organizada. Então, o futuro, na verdade, até é sem cabo, mas quando tiver, ele vai passar por dentro da caixa de direção, infelizmente ou felizmente para quem gosta, como eu. Já tem o DH, então é uma geometria bem interessante. Cara, é uma bike com ótimo peso, uma bike de alumínio mais leve do que a maioria de carbono aqui dessa lista. Então assim, é uma bike para te comprar, pôr pedal, trocar o guidão, colocar o selante no pneu e ser feliz, seja competindo, seja curtindo, seja pedalando forte. Enfim, é uma bike que vai servir literalmente para tudo. Esquece o material do quadro. Eu tenho certeza que se tu pegar aqui muitas das outras dessa lista e a 7.6, tu vai preferir a 7.6 pela experiência de uso com ela. Fechou? Espero que tenha entendido o que eu quis dizer, mas se tu gostou de uma outra aqui da lista, fique à vontade também para comprar, porque como eu falei, tirando a sua Vesúvio, bem na real, por conta do preço, nenhuma aqui é dinheiro desperdiçado, tá bom? Clica nessa bolinha para se inscrever se tu ainda não for inscrito, é um vídeo sugerido para ti de cada lado, a gente se vê no próximo, um abraço e tchau, tchau.